A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um Bíblia em Foco. Hoje estamos gravando dia 18 de novembro. Quero já falar com você que hoje é o penúltimo Bíblia em Foco do ano de 2020. Esse programa, esse instrumento que Deus preparou para nós nesse ano tão difícil que foi o ano da pandemia, mas que ao mesmo tempo foi um ano de crescimento na palavra de Deus através dos estudos da Doce e desse suporte que nós damos para o estudo da Doce através do Bíblia em Foco. Então fique conosco nesses estudos que virão aí, nesses 2 últimos estudos, e hoje um tema também bem interessante, bem profundo para a nossa vida cristã. Está ele aí na outra tela, voltou de viagem, está mais da mesma cor. Acho que choveu pouquinho muito. Mais da mesma da minha cor. Deve ter chovido bastante lá. O Renan está de volta, graças a Deus. Fazer o Bíblia em Foco sozinho foi um desafio, mas a gente acostuma, né, com a presença um do outro, isso é bom também, por um lado. Mas o Renan está de volta nesse encerramento, né, Renan, do nosso Bíblia em Foco. É isso aí, graça e paz, meus irmãos. É bom estar de volta aqui, né? Aquele frio na barriga de gravar, parece que volta depois de 2 semanas sem gravar, né? Mas tá tudo certo. É um prazer estar aqui de volta para a gente poder estudar junto mais essa porção da palavra de Deus aqui. Muito bem. Semana passada, não tem aí a revisão, mas só para a gente lembrar rapidinho, é que nós estudamos, Renan, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então foi muito, muito bom mesmo esse estudo. E hoje o apóstolo Paulo, ele vai, como ele já tratou dessa vida no Espírito, a vida no Espírito, agora ele passa a tratar sobre a ética do Espírito. Ele vai falar sobre o amor, né, que a lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade desse amor, é a comunidade do amor. Então nós vamos tratar aqui bastante hoje dessa relação de amar uns aos outros, né? Inclusive é o título do estudo de hoje, amando uns aos outros. Nós vamos pegar o finalzinho do capítulo 5, último versículo, versículo 26, e vamos entrar no capítulo 6 e irmos até o versículo 5, tá bom? Já já a gente vai ler esse texto, mas eu vou primeiro ler o ponto 1, e aí logo após a leitura do ponto 1, nós faremos a pergunta e a leitura do texto bíblico, tá bom? Então vamos lá. A primeira e grande evidência de nosso andar no Espírito, ou de estarmos cheios do Espírito, não é alguma experiência mística particular, mas nosso relacionamento prático de amor com as outras pessoas. Isso é lógico, uma vez que o primeiro aspecto do fruto do Espírito é amor. Mas é fácil falar sobre amor de modo abstrato e genérico, e é muito mais difícil chegar a situações concretas, específicas, em que demonstramos o nosso amor pelos outros. É disto que Paulo trata agora. Então, nós vamos ler Gálatas dessa porção do 5:26 ao 6:5, e logo depois eu volto aqui à pergunta. Vamos passar o slide aí para a leitura do texto. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-os uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. A pergunta para a gente começar hoje é a seguinte: nessa passagem que nós acabamos de ler, né? Que ordens positivas e negativas Paulo dá aos Gálatas?
Vamos lá, esteja com as Bíblias nas mãos, meus irmãos, para a gente passar versículo a versículo aí. Vamos separar primeiro as ordens positivas. No versículo 1, que ele diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. A primeira coisa que ele diz é: os espirituais devem guiar com mansidão aqueles que foram surpreendidos em alguma falta. E os espirituais a gente vai estar destrinchando um pouco mais à frente quem são eles e do que se trata. No versículo 1 ainda, na segunda parte, ele diz: olhando por ti mesmo, para que não sejais tentado. Nesse versículo 1 ainda, a outra orientação é olhar para nós mesmos, para que nós também não sejamos tentados. E essa recomendação, esse texto, quando a gente lê ele num todo, pastor, às vezes parece que é um monte de versículo desconexo com o outro, né? Mas essa orientação, ela tá aqui justamente porque uma das piores coisas que podem acontecer com a gente é nós orientarmos ou corrigirmos alguém e cair no mesmo erro. Então Paulo diz, olha só, seu irmão caiu, você que é espiritual, o ajude, né, traga-o de volta e tome cuidado. Tome cuidado para que você mesmo não caia no mesmo erro. No versículo 2, ele diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a outra orientação aqui é, nós devemos, levem, né, as cargas uns dos outros. Já no versículo 4, ele diz, ó, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Então aqui cada um cuide da sua própria conduta. Agora, uma ordem negativa, a gente volta um pouquinho lá no 5:26, que ele diz, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Então, não sejamos orgulhosos ou se vangloriando, né, em vão, sendo cobiçosos de vanglória. Essa é a orientação negativa que Paulo dá aqui. Bem, vamos para a próxima pergunta, ponto 2, que é uma pergunta. Por que nosso convencimento poderia nos levar a provocar e invejar os outros? É interessante a gente começar dizendo aqui o que a gente está sempre dizendo no decorrer dos estudos aqui da Carta de Gálatas. O contexto mais abrangente é de Paulo exortando a igreja da região da Galácia, que estava abandonando Jesus Cristo para seguir Jesus mais a lei, ou eu creio em Cristo e sigo a lei para que eu seja justificado diante de Deus. Este é o contexto aqui. E a gente também, eu não estava semana passada, mas a gente sabe que é a sua ação do Espírito Santo que nos possibilita de mortificar a nossa carne, né? Então já não é mais o que eu faço, o meu esforço, é o fruto do Espírito que opera em mim e me capacita para que eu mortifique a minha carne e viva pelo Espírito. A gente tem que ter isso em mente também. Então tentar viver pela lei é criar esse senso de meritocracia, e nos faz esquecer de que é o fruto do Espírito, ou o Espírito que opera tudo em nós através de Cristo. Então, o orgulho no coração do homem faz ele achar que, de alguma forma, ele é justificado pelo que ele faz. E aí, consequentemente, isso vai gerar no meio do povo de Deus inveja, isso vai gerar dissensões, isso vai gerar divisão, isso vai gerar todo tipo de provocações. E é justamente por nos esquecermos que é vivendo pelo Espírito que nós vamos realmente viver a lei de Cristo, que a gente vai estar falando do que é o amor de Cristo, né, no dia a dia, é através desse reconhecimento de que quem opera tudo em nós é o Espírito, e não há mérito nas nossas obras. E aqui tem uma citação de Augusto Nicodemos, daquele livro Livres em Cristo, que ele diz, eles deveriam evitar vanglória, que é sempre resultado da tentativa de se justificar por obras da lei, o que leva também a comparações e provocações mútuas, trazendo por fim inveja uns dos outros. 5:26. Tal é o resultado dos que tentam viver para Deus através de seu esforço carnal de obedecer às obras da lei. Muito bom. Ponto 3, mais uma pergunta aí.
Como você descreveria uma pessoa que é espiritual no sentido cristão? Vamos olhar aqui para o versículo 1 novamente, que é de onde origina essa pergunta, né? Aquele cristão espiritual. O versículo 1 diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com espírito de mansidão. Certo. Aqui há duas possibilidades de interpretação dessa passagem. A primeira é que Paulo está se referindo aos irmãos que são mais experientes, aqueles que têm mais tempo na fé, que são, de certa forma, a autoridade dentro da igreja, e são esses aqueles responsáveis por trazer de volta, né, por exortar os irmãos que caíram em pecado. Dificuldade com essa primeira interpretação é que isso pode, de alguma forma, gerar aquela divisão entre cristãos espirituais e cristãos carnais dentro da igreja. A gente sabe que é difícil porque não existe cristão carnal. Ou você é cristão espiritual ou você não é cristão. Não tem como você ser um cristão carnal. Então, a segunda possibilidade de interpretação, e que é a mais viável, é que Paulo está se referindo à liderança da igreja, e ele os qualifica como espirituais. Isso não significa que os irmãos da igreja, que não são líderes, não sejam espirituais, mas que dizer que a liderança é espiritual não é dizer nada mais ou nada menos do que eles realmente são. Então, isso cai aqui sobre os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja como um todo, os ministros, e esses seriam os responsáveis aqui no versículo por esses que são espirituais, por trazer de volta com espírito de mansidão para aqueles que caíram em pecado. Agora, independente da interpretação aqui, o ato de se restaurar, ou de trazer o irmão, ou de exortar com mansidão o irmão que caiu em pecado, é o que é de fato importante nesse primeiro versículo. A ajuda do irmão caído, que foi surpreendido no pecado, seja por líderes maduros, seja pelo pastor, esse que é realmente o fato importante aqui. E restaurar ou corrigir significa recolocar no caminho certo o que está errado. Então aqui a gente precisa entender que Paulo está falando para cristãos. Ele não está falando de incrédulo. Isso já nos diz que o cristão também está suscetível a falhas e a cair em pecado. O cristão também está suscetível a errar. E é por isso que Paulo fala lá em Coríntios, acho que é 1 Coríntios 10, eu não me lembro o versículo certo, mas ele fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aqui ele fala no mesmo versículo, você olhe para ti mesmo, para que também não sejas tentado. Então, a primeira coisa é, o cristão também peca. Segunda coisa é, trazer de volta o irmão que pecou significa que o irmão ele deve estar arrependido para que ele seja inserido novamente na comunhão da igreja, para que ele possa ser cuidado, e isso tudo com amor e mansidão, assim como diz aqui no versículo 1. Muito bom. O ponto 4, né? Algumas pessoas acham que é sinal de maturidade espiritual não incomodar os irmãos com fardos. Isso não é ser cristão. Também é verdade que deveríamos lançar sobre Jesus nossos fardos, porque Ele cuida de nós. Mas um dos modos de Jesus nos aliviar de fardos é por meio da ajuda dos irmãos. Aí vem a pergunta: quando você acha mais fácil pedir ajuda a alguém? Eu perguntei para você pensar, em que momento você acha mais fácil para você pedir ajuda para alguém? Em que momento você acha que você pede ajuda com mais facilidade, Renan? Quando você acha mais difícil, né, a pergunta, mais difícil de ajudar alguém, ou de pedir ajuda para alguém. Mais difícil. Pergunta boa. Pergunta boa. Boa. Muito boa. Então, assim, é realmente para a gente pensar, porque como o John Stott está falando aqui antes, tem gente que se sente incomodado em pedir ajuda. Acha que pedir ajuda é algo que sinaliza imaturidade, entende?
Então, talvez a resposta para alguns aqui seja em todo o tempo, né? Em todo o tempo pedir ajuda é difícil, porque há alguns bloqueios, há algumas barreiras que surgem na mente da pessoa, né? Hein, pastor? Essa pergunta, eu só queria fazer um comentário, porque é muito interessante que às vezes dentro da igreja a gente cria alguns estereótipos do que é ser cristão, né? Algumas capas de religiosidade, e acaba dificultando esse lado pecador cristão, aquele que peca, mas reconhece as suas falhas diante dos seus irmãos, para que ele seja curado, tratado, assim como diz lá em Tiago. Tiago 5 fala sobre isso. Confessem as suas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. E às vezes a gente, dentro da igreja, guarda muita coisa, muito erro, muito problema, e isso prende e amarra a nossa vida como um todo, a nossa vida espiritual e toda a nossa vida. Eu tenho uma experiência com o pastor, e o pastor sabe de que alguns anos atrás eu estava com um problema e eu tive que confessar, e aquilo transforma, isso muda. Às vezes a gente lê o texto bíblico e não dá o crédito necessário o suficiente para o que a escritura diz. E realmente quando a gente tem a vida aberta, e a gente tem a quem prestar contas, e a gente tem um irmão verdadeiro em Cristo para ajudar a carregar os fardos e carregar os nossos pesos uns dos outros, realmente a gente consegue viver a vida cristã. Enquanto a gente estiver vivendo de máscaras e de tá tudo bem e não tá, a gente não consegue avançar. É isso aí. Talvez os momentos difíceis seja realmente esse, reconhecer as nossas falhas, né? Porque ninguém gosta de reconhecer falha. Como Paulo pode dizer que um cristão é nada? Aí é o texto, né? Versículo 3, 6:3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. O apóstolo Paulo dá a entender que qualquer crente que alega ser alguma coisa está enchendo sua mente de fantasia. Nós somos nada, somos todos iguais, necessitamos da mesma graça e misericórdia diante de Deus. É nesse sentido o nada, né? Necessitamos, ao ajudar, corrigir, exortar alguém, fazer com humildade. Eu até coloquei aqui, entre aspas, não arrotando santidade, porque isso também é um dificultador para alguém procurar o outro, né? Porque o outro é tão santo, às vezes tão legalista, que geram entre essa pessoa e o outro um distanciamento tão grande que ele pensa, eu não vou procurar ajuda, porque eu sou tão pobre, pecador, e diante de mim tem alguém tão santo, ou que se considera tão santo, e a gente cria esse distanciamento, né? Então, assim, a gente precisa, assim, exortar com humildade, corrigir alguém, sendo santo, mas não sendo legalista, que foi o que nós estudamos em todo o livro de Gálatas até aqui, né? Ser legalista. Isso é muito complicado. Jesus condenou esse o fariseu. Esse texto, pastor, ele fala muito sobre humildade, né? Fala. Tanto de quem é corrigido e de quem vai corrigir. Com mansidão. Olha para você que você também está sujeito. Você não é nada sem a graça de Cristo. E eu estava lendo o livro do Augustus aqui, e ele cita um exemplo de um avião que ele pegou. E aí ele viu que sentou uma mulher, 3 crianças, e a mulher precisando de ajuda, e do lado o homem lá de boa, sossegado, né? E nem aí. Ele falou, mas que absurdo, né? Eu nunca fiz uma coisa dessa. E na cabeça dele ele começou a julgar o homem. Eu, quando minhas crianças eram pequenas, eu ajudava minha esposa, não deixava as crianças dar trabalho desse jeito. Como que pode o homem ficar sentado ali e não fazer nada? Aí na hora que desembarcou do avião, ele viu que o cara nem era marido da mulher. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente, quando tá diante do erro do outro, a gente tende a achar que, de alguma forma, né, tipo assim, ó, cai naquela do publicano, né? Eu não sou como esse publicano que faz isso, aquilo.
Até diante disso eu coloquei, Jesus condenou o fariseu que se julgou melhor do que os demais homens, né? Exatamente isso que você está falando. Jesus desmascarou os fariseus que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, sendo eles também culpados. Mais um exemplo aí. E a igreja de Laodiceia foi reprovada a dar nota máxima a si mesma, estando precária em situação diante de Deus. Então a gente vê aqui, de fato, essa humildade que a gente precisa ter, tanto para procurar alguém e quando somos procurados, né? Então isso aqui é interessante a gente pesar. E é ser esse nada, entre aspas, no sentido de humildade mesmo. A 4.3, outra pergunta, diz: que passos práticos podemos dar para testar nossas próprias ações? Versículo 4, que diz: mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Então, provar o labor é provar o seu próprio trabalho, não do outro. Medir aquilo que você faz e não pelo que o outro faz ou está deixando de fazer. Isso aqui é muito sério, porque tem pessoas que estão fazendo a obra, seja lá de que forma for, mas ela não está provando do seu próprio labor. Ela está olhando para aquele que está fazendo muito e querendo se comparar com ele, ou está reclamando porque o outro não está fazendo. Então, há aí um contraponto muito grande que gera uma frustração, talvez, naquele que está servindo. Então, prove, diz o apóstolo Paulo, prove cada um o seu labor. Aí, uma citação aqui, diz o seguinte: na obra de Deus não há lugar para competição, a menos que estejamos competindo contra o pecado e Satanás. Então, o que a gente tem que provar a nossa obra é diante de Deus, é diante da vontade de Deus, diante daquilo que Deus está nos direcionando a fazer. E o que a gente precisa lutar e competir é contra o diabo e contra o pecado. Tá, mas aí o Spurgeon diz assim: os que criticam as estatísticas, normalmente não têm coisa alguma a relatar. Também não é errado a gente manter registro do desenvolvimento do ministério. Se a gente olhar até no livro de Atos, vai falar que 3.000 almas se converteram, e em outros momentos da Bíblia também tem alguns registros nesse sentido, mas não é para glória do homem, sempre não é, né? Mas para que o Deus seja exaltado. Então, assim, os que criticam as estatísticas normalmente não têm coisa alguma a relatar. Devemos ter o cuidado de não criticar, difamar o outro para melhorar a minha própria imagem ou reputação, porque isso acontece muito. Você viu fulano, você viu cicrano, você viu o que aconteceu com ele, ele caiu. Pois é, eu estou aqui, né, querendo fazer essa crítica, essa difamação do outro. E também devemos ser capazes de nos alegrar com as realizações e bênçãos de outros como se fossem nossas. Essa eu vejo que é uma parte bem difícil, porque chorar com quem chora é fácil. Agora, se alegrar com quem se alegra, tá aí um desafio da igreja, de todo mundo, porque eu não sei o que acontece. Simplesmente me silencio. Mas há uma dificuldade, sim. Tipo assim, o Renan comprou um carro 0 quilômetros. Tem gente que vai se alegrar muito com ele por causa disso. Tem outros que vão dar aquele sorrisinho amarelo e um tapinha nas costas. Ou teve uma conquista, tá me deixando para trás. Exatamente. Seja uma conquista qual for, de faculdade, de filho, não sei. Mas há uma dificuldade carnal em se alegrar com a bênção do outro, com a alegria do outro. E a gente precisa entender, igreja, que se o Renan é abençoado, eu sou abençoado. Né? Se o Renan sofre, eu sofro. Mas se ele recebe algo que alegra o coração dele, também eu devo me alegrar, porque nós somos um corpo. Tem mais uma pergunta. Aqui. Pastor, neste versículo, quando ele fala, cada um prove a sua própria obra, o seu próprio trabalho. Não olhe para o outro, você vai ter
a sua própria vida para se preocupar. É quase isso que ele está dizendo aqui. É. Porque quando eu me comparo com outro, nesse contexto de pecado, no contexto do pecado aqui do versículo 1 e 2, é o seguinte: ele pecou, eu me comparo com ele, então logo eu me acho que eu estou um pouquinho melhor do que ele. Então, neste caso, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ó, a régua aqui, meu amigo, é Cristo. Você não vai olhar para o seu irmão para se comparar, você vai olhar para Cristo, para a lei de Cristo, para que você meça a sua vida. Tanto é que no versículo 5 ele vai falar, né? Porque cada um levará a sua própria carga, ou seja, dará conta diante de Deus, vai ter que assumir a sua responsabilidade. Então, aqui nesse versículo é justamente isso: olha, a regra é Cristo, não é seu irmão caído ou seu irmão mais espiritual. Exatamente. Que é a próxima pergunta aí: que perigos existem ao se comparar com os outros? É isso que você falou. E eu coloquei assim: a comparação para aquele que aos nossos olhos, né, está melhor do que nós, nos leva ao desânimo e à tristeza. E a comparação para aquele que aos nossos olhos está caído nos leva ao orgulho. Esse primeiro ponto aí de olhar aquele que está melhor que nós, eu me lembro de um documentário que tem aí na Netflix, você pode assistir, que se chama O Dilema das Redes. Nele, ele traz um gráfico mostrando que desde que surgiu as redes sociais, o aumento de suicídio, de depressão entre jovens e adolescentes teve um pico, um salto enorme. Isso se dá muito, queridos, por causa da comparação. A pessoa olha no espelho, olha para si mesmo e olha para as redes sociais, para algumas outras figuras lá nas redes sociais, cheias de sorrisos, de conquistas e filtros, e aí ela olha para si mesma e se compara, e aí leva a tristeza a tristeza e o desânimo. E por outro lado, a gente olha para aquele que está caído, olha para aquele que está passando por uma necessidade, olha para aquele que está com alguma dificuldade e fala: oh, que bom que eu não sou como ele, igual o exemplo que Jesus nos deixa daquele fariseu. Então esse é o perigo. Vamos para o ponto 5. No verso 2 nos diz para carregarmos os fardos uns dos outros, enquanto o verso 5 nos diz para que nos diz, né, não nos fiz, que devemos levar nossa própria carga. A palavra grega no verso 2 se refere a um grande peso. No verso 5 é usado o termo comum para a bagagem de uma pessoa. Portanto, não há contradição. Somos chamados a levar a carga uns dos outros, quando elas são pesadas demais para serem levadas por um só. Mas o peso de nossa responsabilidade para com Deus, esse não podemos repartir com ninguém. Então vamos lá. Quais são alguns exemplos de cargas que os cristãos poderiam e deveriam compartilhar com os outros, e quais cargas não deveriam ser compartilhadas? Essa é uma pergunta muito boa, e o Renan vai vir com uma resposta melhor ainda. Então preste bem atenção aí, queridos, em nome de Jesus. Vamos estar olhando para o versículo 2 e o 5 aqui, e é o que John Stott já falou, certo? Primeira coisa é: carreguem as cargas uns dos outros, versículo 2. Versículo 5 é: cada um carrega a sua própria carga. Mas uai, e agora, né? Então, mas no primeiro versículo, o que Paulo está dizendo é: a gente tem, eu vou até falar das duas possíveis, o que Paulo poderia estar dizendo aqui, mas no primeiro Paulo está falando de um ajudar o outro em amor, a carregar a carga do outro em amor. E o versículo 5 ele fala de responsabilidade com a própria vida e a própria conduta. Aí tem a citação aqui: aqui na terra, porquanto ajudamos a carregar o fardo dos irmãos que estão conosco na mesma jornada, versículo 2. Mas quando chegar o grande dia, seremos julgados apenas pelo nosso próprio fardo, versículo 5. Agora aqui, no versículo 2, quando ele fala de levar as próprias cargas, assim cumprireis a lei de Cristo, a gente tem aqui a possibilidade de Paulo estar falando de um assunto totalmente novo, ou Paulo estar seguindo aqui dentro de um contexto, e isso tem ligação com o versículo 1, e é a partir daqui que a gente vai
vai seguir a resposta, certo? Então, quando Paulo fala no versículo 1 de um irmão que caiu e que os irmãos espirituais em mansidão devem trazê-lo de volta, certo? No versículo 2, esse levar as cargas aqui, ele pode ter o sentido de levar a carga da culpa, da angústia, do sofrimento, do pecado daquele que cometeu o pecado. E isso só quem caiu sabe e que precisou de uma mão para ajudar a levantar sabe o quão pesado é o peso e a culpa do pecado. Isso na vida de um cristão genuíno e arrependido, certo? A gente não pode achar que isso vai acontecer com quem não é cristão. Mas esse arrependimento genuíno e verdadeiro que vem sobre a vida do cristão, ela vem acompanhada de um fardo pesado, e é nesse sentido aqui que Paulo está falando, para que a gente ajude a carregar, e dessa forma, com encorajamento, apoio, amor, a gente vai estar cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Esse aqui é o versículo 2. Então, no contexto de um público que estava pensando na justificação da lei, né, aqui Paulo estabelece o padrão da lei de Cristo, que é o amor. Agora aqui, a pergunta é, quais cargas carregar, quais cargas não carregar? Agora aqui, a gente tem que lembrar de Jesus falando em Mateus 13, do 14 ao 30, que o joio está no meio do trigo. Então a gente precisa ter sabedoria com quem compartilhar a carga, as nossas cargas, o nosso fardo, né? Porque não significa porque se está dentro do templo da primeira igreja batista que a pessoa faz parte do corpo de Cristo. Então, por isso a orientação de Paulo, né, sobre os espirituais. Os espirituais são do cristão que cometeu o pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então aqui, neste contexto, nós devemos ajudar a carregar a culpa do pecado, da vergonha, da dor e do arrependimento do irmão. Este é o versículo 2 aqui de Gálatas 6. Agora nós podemos trazer outros exemplos de que nós devemos ajudar ou nos permitir ser ajudados quando se tratar de fardos, de carregar os fardos uns dos outros. Lá em Tiago 5,13 fala dos aflitos, então a gente precisa ajudar a carregar o fardo das aflições da vida e orar uns pelos outros. O segundo aqui fala de enfermidades, Tiago 5,14, orar uns pelos outros quando estivermos enfermos também, certo? E a gente precisa também agora das negativas, quais cargas não carregar. A gente precisa olhar para o versículo 5, que ele fala sobre nós assumirmos também as nossas responsabilidades. Nós temos que viver uma vida de acordo com as Escrituras, de forma obediente e de forma responsável também. Aqui eu levantei alguns pontos em que, ao mesmo tempo que Tiago fala sobre as aflições da vida, que nós devemos ajudar uns aos outros diante das aflições, orar uns pelos outros, há também responsabilidades que são nossas e essas não são compartilhadas. Uma coisa é eu dizer para o pastor assim, pastor, estou com uma dificuldade no trabalho, eu preciso fazer isso, isso e isso. Nós orarmos juntos. Outra coisa é eu querer que o pastor vá lá e faz o meu trabalho por mim, certo? Então aqui eu trouxe algumas. Por exemplo, responsabilidade com a família. Aqui Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 5,8, o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é uma responsabilidade nossa, enquanto cristão. Responsabilidade com o trabalho. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 3,10 o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Responsabilidade com o trabalho, responsabilidade com a esposa, nós estudamos isso em Efésios, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte ainda como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Ficou invertido, né? Responsabilidade com a esposa, com o marido. Como esposa, né? Como esposa, responsabilidade como marido vós maridos,
amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Responsabilidade com os filhos. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós temos também aqui responsabilidade com o reino. Jesus dizendo: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E por fim aqui eu coloquei a responsabilidade em contribuir, em que Paulo fala em 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Mande aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então a gente precisa ter sabedoria e pedir a Deus. Tiago fala, né? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. A gente tem que pedir sabedoria para saber o que é de minha responsabilidade, até onde é eu e Deus, minha responsabilidade enquanto cristão, o que eu preciso levar aos meus irmãos para que nós possamos orar junto, um fortalecer o outro, e assim nós sermos edificados. Relacionamentos verdadeiramente cristãos não são dirigidos por rivalidade, mas pelo espírito de serviço. A atitude correta não é, abre aspas, eu sou melhor do que você e eu irei provar, fecha aspas. Mas, abre aspas, você é alguém em si mesmo importante pelo que Deus fez e é em ti, e é meu privilégio e alegria servi-lo, fecha aspas. Se andarmos no Espírito, amaremos mais uns aos outros, e se, ao nos amarmos mais, levaremos as cargas uns dos outros, e se fizermos isso, não hesitaremos em restaurar um irmão que caiu em pecado. Esse aí John Stott colocando para nós. A pergunta é a seguinte: quais cargas você precisa de ajuda para levar e com quem você pode contar, e as cargas de quem você precisa ajudar a levar? Ela pode contar com você? São 2 pontos aí para você pensar. Com quem você pode contar e quais cargas essa pessoa precisa levar, e se existe alguém que precisa da sua ajuda e se ela pode contar com você. Quer colocar alguma coisa, Renan? É importante a gente entender que o corpo de Cristo está aqui para que a gente cresça. A gente precisa ter referência. Se eu quero casar, eu preciso de uma referência de um casal que serve a Deus, que é cheio do Espírito Santo, para me espelhar. Se eu quero ser um bom profissional, eu vou encontrar um cristão que ele é um ótimo profissional. Então a gente precisa, criação de filhos, ministério, de referências de maturidade cristã, para que a gente possa contar. Assim também, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente ajudar os mais novos na fé a crescer também. Também. Vamos lá então para nosso último ponto. Amar uns aos outros como Cristo nos amou pode não nos conduzir a um ato heróico de sacrifício, mas certamente nos levará a um ministério mais comum e não espetacular de ajuda mútua. Quando vemos alguém com uma pesada carga no coração ou na mente, devemos estar preparados para acompanhar essa pessoa e ajudá-la a levar seu fardo. Do mesmo modo, devemos ser humildes o bastante para permitir que outros nos ajudem a levar nosso fardo. Pense no fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 a 23, foi o estudo anterior. Diante do que estudamos hoje, qual virtude do fruto do Espírito devemos exercitar? Ao picolezeiro. Desse jeito.
Ai, ai. Qual o fruto do Espírito? Vamos lembrar o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, domínio próprio, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, fidelidade, bondade. Né? Coloquei tudo em ordem errada, mas é isso aí. Eu estou olhando meu quadrinho ali, que eu tenho um quadrinho com a árvore de Gálatas 5, 22, 23. Então é isso, queridos. Vocês vão pensar sobre o fruto aí e qual desses gominhos você pessoalmente acha que deve ser exercitado para cumprir o que nós estudamos hoje. Renan vai concluir aí. Conclua aí, Renan. Leia a conclusão e faça suas considerações finais. Ore por si mesmo no que tange sua possível dificuldade em compartilhar seus fardos com os outros irmãos em Cristo. Ore e busque alguém para compartilhar sua vida, criando assim um vínculo de amizade cristã e discipulado. Ore pelas pessoas que conhece e que precisam aliviar seus fardos. Coloque-se à disposição dessas pessoas, demonstre o amor de Cristo, o fruto do Espírito na vida dessa pessoa nessas próximas semanas. Para concluir, eu repito aquilo que eu disse no meio do estudo. Esse estudo, ele trata muito sobre humildade, tanto para dar quanto para receber. Tanto para fornecer ajuda quanto para receber ajuda. Então, não sendo orgulhosos, é só dessa forma que a gente vai conseguir ter essa vida aberta, essa vida que compartilha, que fornece ajuda, que recebe ajuda, e que só dessa forma a gente vai conseguir crescer em comunidade. Então, por mais difícil que seja, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais fechadas, e isso, é claro, cada um carrega sua própria personalidade, seu jeito de ser. Mas nós precisamos entender que em questões espirituais, em questões de fé, em questões de orientações bíblicas, a gente precisa dar passos aí, quebrar barreiras para que a gente consiga realmente vencer aí, às vezes, pecados, dificuldades, falhas de caráter, né? Ou até mesmo pedir ajuda e orientação em algumas áreas da vida, e todos nós precisamos disso. É isso mesmo, pessoal. Esse foi o Bíblia em Foco, amando, né, uns aos outros, é o tema do estudo de hoje. E sendo prático, que a gente possa colocar esse amor que é real em prática. Né? Um amor que Deus já derramou sobre o nosso coração, que nós também possamos amar uns aos outros, não só dentro da igreja, mas a começar dentro da nossa casa, né? Então é isso. Encerramos aqui mais um Bíblia em Foco. Que o Senhor abençoe a sua semana em nome de Jesus. Deus abençoe, Renan. Até a próxima, até o nosso último Bíblia em Foco do ano. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, meus irmãos. E até semana que vem, se Deus nos permitir. Amém.